O que vai acontecer um pouco hoje, gente? Essa oficina está dividida em 4 partes. Então, a gente vai começar essa primeira parte falando sobre alguns conceitos. Na segunda etapa, a gente vai pensar, a partir desses conceitos, um lado um pouco mais positivo, então, de quais são as oportunidades que a tecnologia traz para a democracia, como é que a tecnologia pode potencializar a democracia. E, numa terceira parte, pensar o caminho contrário, pensar quais são as coisas negativas que a tecnologia pode trazer, quais são os principais desafios que essa junção entre democracia e tecnologia pode causar para a gente. E por último, a gente vai fazer um exercício um pouco imaginativo de pensar alguns caminhos e possibilidades futuras. Eu vou dar talvez algumas pistas para vocês de coisas que eu penso sobre como seguir, né, a partir dessas oportunidades e desafios, mas a ideia é que a gente saia todo mundo daqui com algumas, não sei, perspectivas e que a gente, no fim, tenha uma troca muito rica sobre como é que democracia e tecnologia se juntam. E aí, como é que a tecnologia pode ativar ou potencializar a democracia? Quais são os principais desafios, né, que a gente vai ver nessa junção? E como é que a gente pode olhar para frente a partir disso? Então, a gente vai fazer um exercício pequeno. E aí, por isso eu vou descer do palco de novo. A gente, como eu falei, a gente criou essa palavra, Demotech, que é a junção de democracia e tecnologia. E aí eu queria que vocês anotassem no post-it, ou em vários post-its, o que é que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam na junção dessas duas coisas, tá? É um exercício completamente livre de vocês irem fazendo várias associações. Eu penso em, não sei, na palavra flor, na palavra céu, na palavra mar. É um exercício bem da gente ir ativando o nosso cérebro para o que é que isso aqui significa efetivamente. A ideia é você pensar que palavras vêm à sua mente quando você pensa nesse conceito ou nessa ideia que a gente vai desenvolver aqui de democracia e tecnologia. Então, vou dar para vocês uns 2 minutinhos para vocês anotarem algumas palavrinhas. Então, quais são as palavras que vêm à sua mente? Vou dar mais 1 minuto para vocês. Esse exercício não é para a gente se alongar muito nele. Aqui vem um monte de coisas sobre informação. Então, fake news, informação, liberdade de expressão, liberdade, responsabilidade, deveres, voz e utilizar dados. Opinião, né? Algumas palavras aqui nesse lado. Aqui a gente tem um outro grupo de palavras que tem a ver com participação, transparência, cidadania participativa, participação, urna, transparência, responsabilidade. Então, aqui já um outro grupinho de palavras. Aqui a gente vê a palavra inclusão aparecendo várias vezes, várias. Aqui um outro cantinho que fala sobre já um pouco de tecnologia, internet, democracia, accountability. A gente vai ver alguns termos em inglês, mas a gente vai tentar boas traduções deles, tá, gente? Deliberação virtual. E aqui, achei maravilhoso esse canto, vem insegurança, confusão, dúvida, medo, enfim. Também aqui um cenário já dos nossos desafios, de coisas que a gente vai falar. Comum, aqui uma ótima palavra também. Então, vocês viram que não dá pra gente ter nenhuma noção muito clara, nem do que é democracia, nem do que é tecnologia, nem de como as duas se integram, né? Então, a ideia aqui, gente, dessa parte, vai ser a gente efetivamente destrinchar o que podem ser esses conceitos. E aí, partir então primeiro dessa definição do que é democracia. Quando a gente pensa em democracia, muitas vezes vem aquela ideia super grega, principalmente para os cientistas políticos, sociólogos e antropólogos que estão na plateia. Às vezes essa é a primeira imagem que vem, né? Da ágora, de todos os cidadãos sentados, debatendo sobre alguma coisa, dialogando sobre algum assunto que seja de interesse público, né? Que seja algo que tenha a ver com um bem comum. Agora, é interessante, tem duas curiosidades para vocês. A primeira delas é que na nossa Constituição a palavra democracia não aparece nenhuma vez. Nenhuma. Aparecem várias outras palavras que estão aqui. Aparece cidadania, aparece participação, aparecem liberdade de expressão, aparecem vários outros conceitos, mas a palavra democracia não aparece.
Uma outra curiosidade, a ONU estabeleceu em 2007 o Dia Internacional da Democracia. Aí tem lá também um documento, enfim, falando sobre a importância desse dia. A palavra democracia aparece umas 19 vezes, mais ou menos, e, de novo, sem nenhuma definição do que é. O que aparecem são esses conceitos ao redor do que é que isso pode significar. Então, reparem que não tem exatamente uma tangibilidade, né, uma materialidade no que pode ser democracia efetivamente. Mas a gente tem uma série de conceitos ou de princípios, né, que são comuns a talvez qualquer democracia. Então, a ideia de que o poder emana do povo, por exemplo, né, enfim, a gente usar essa expressão, tem efetivamente a ver com esse poder que é distribuído entre os cidadãos, né, que fala também de um diálogo, e aí esse diálogo pode aparecer principalmente na forma de consenso, né, ou na forma de dissenso. Então, muitas vezes, quando a gente vai pensar uma democracia, a gente vai falar, polarização, quantas coisas que não estão exatamente caminhando para um mesmo lugar. Mas a democracia, ela permite que esse espaço de diálogo e de construção na diferença exista, né? E aí, um outro, talvez, ponto em comum de qualquer democracia é que são baseadas em leis, né? Que há um certo conjunto de normas que organiza aquela sociedade e que todos estão submetidos a esse conjunto de normas de forma igual. Ninguém é acima ou abaixo da lei. Todos os cidadãos daquele local, enfim, a gente aqui, enfim, nesse mundo, por enquanto, divide em países, mas estão submetidos a essa organização. Então, de novo, falando sobre pontos em comum de democracias, mas não há exatamente uma definição do que isso pode ser. Beleza, cobrimos metade da palavra, começamos a cobrir. Tem um outro pedaço, que é tecnologia. Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre a morfologia dessa palavra, a gente encontra lá no grego techne, que significa arte ou habilidade, né? Então a tecnologia ela vai ter sempre a ver com o meio de chegar em alguma coisa, de transformar alguma coisa em outra coisa, tá? Eu acho super interessante essa física, a Ursula Franklin, ela fala sobre tecnologia como uma prática, como um modo de pensar, né? Quase tudo que a gente precisa pensar, a gente precisa de tecnologia. Como é que vocês fazem compras do mês? Indo ao mercado, mas o que é a primeira coisa? Lista. Lista é uma tecnologia, que é você transformar um problema que você tem, é um desafio, né? Bom, eu preciso fazer uma compra do mês, eu vou usar um procedimento, uma ferramenta para me ajudar a tornar essa atividade mais fácil, para eu não esquecer nenhum dos legumes, para eu lembrar o que tem na geladeira para não comprar repetido. Então, a própria lista do supermercado a gente pode considerar como uma tecnologia. Aí a gente vai, talvez, entender como é que se deu a evolução da tecnologia. Então, é claro que a gente pode partir dessa tecnologia analógica, que é a lista, né? Mas a própria lista, hoje em dia, ela pode ser digital, a gente pode fazer a lista no celular enquanto está dentro do metrô, que é o que eu sempre faço. E a gente pode pensar, então, na tecnologia como essa prática, como essa forma de existir, tá? Então, avançando um pouquinho nesses conceitos, a gente pode pensar, então, a partir das tecnologias de informação e comunicação, que a gente apelida de TICs, né? O que são as tecnologias de informação e comunicação? A gente pode pensar elas a partir da sua materialidade, né? Então, por exemplo, um computador, ele é material, né? E ele pode ser entendido como uma tecnologia da informação e da comunicação. Mas a própria internet, a gente pode muitas vezes classificar ela como algo imaterial ou intangível, né? Não é que a gente não tenha noção do que é a internet ou que a gente não consiga se relacionar com ela, mas a materialidade daquilo ali é talvez um pouco mais difícil de entender do que de um computador, né? E para que elas servem? Necessariamente para guardar, manipular, trocar informação. Informação aqui a gente vai intercambiar com a palavra dado, tá? Mas a gente talvez vai ver um pouquinho mais para frente que são coisas diferentes. Mas elas servem basicamente para isso. E quando é que elas vão acontecer? Enfim, quando é que o grande boom das TICs vai acontecer? Vai ser durante a terceira revolução industrial.
Ou seja, lá pelos possíveis, a partir talvez dos 40, 50 para cá, alguma coisa mais ou menos por aí, tá? A gente vai ver então que a gente já tem democracia, tecnologia, TICs e que mais? A gente falou então em várias revoluções industriais, a gente estava falando da terceira, a gente pode considerar a primeira desde a Maria Fumaça, piuí, vapor, né? E hoje em dia há o que se convencionou chamar a quarta revolução industrial. O que acontece na quarta revolução industrial? Todas as revoluções para trás, elas muito pensam novas tecnologias ou novas formas de produzir as coisas, enfim, ou a indústria, como um pedaço é físico e outro pedaço é digital. A quarta revolução industrial ela vai fazer com que o físico e o digital se mesclem de uma forma que a gente não consiga se dissociar disso. Quem vive sem celular? Alguém? Nessa sala? Vive sem seu celular? Não, né? Por quê? Começa a fazer parte do nosso dia a dia de uma forma tão dependente que é uma coisa só. Eu não existo aqui, a Débora, e a Débora do Facebook. É a mesma Débora, né? E cada vez mais essa junção entre o que é o mundo físico e o mundo digital vai se miscuindo. A gente pode pensar, por exemplo, pessoas que usam próteses. Para quê? Elas desenvolvem certas tecnologias para suprir talvez alguma dificuldade física ou habilidade que elas precisem e aquilo ali faz parte do corpo físico delas, né? Então, a quarta revolução industrial ela vai anunciar um pouco uma série de tecnologias específicas. Eu enunciei algumas aqui, como robótica, inteligência artificial, blockchain. A quarta revolução industrial ela vai trazer um pouco esses elementos para a gente, tá? A internet das coisas, gente, ela é basicamente a internet que a gente tem no nosso celular, daqui a pouco que a gente tem na nossa geladeira, que a gente tem no nosso carro. É literalmente a internet que está nas coisas, nos objetos, né? E para que isso serve? Isso serve muitas vezes para facilitar uma série de atividades nossas. Imagina que quando a gente tiver a internet na nossa geladeira, quando acabarem os ovos, a geladeira vai apitar e falar: ih, acabaram os ovos. Vou trazer mais 3 conceitos para a gente acabar essa parte dos conceitos, tá? A gente criou esse termo aqui bagunçado, chamado Demotech, mas dentro desse termo a gente vai ter talvez 2 grandes conceitos que vêm sendo cada vez mais estudados e que quase estão criando campos de estudos distintos. O primeiro deles é GovTech, que é literalmente a junção da palavra governo com a palavra tecnologia. Para quê? Para que um governo precisa utilizar a tecnologia? Basicamente, eficiência, redução de custos. Quanto mais, por exemplo, digitalizado é um governo, menos custos vai ter com papel, com burocracia, com contratação de funcionários, por exemplo, né? Então, de uma forma geral, é sempre para trazer eficiência àquele governo. Aqui, o cidadão ele é entendido como um cliente para quem o governo presta um serviço, digamos assim, tá? E o governo ele pode ser entendido como plataforma também. Então imagina quando vocês entram lá no portal do MEI. Alguém aqui tem MEI? Várias pessoas têm MEI. Quando vocês entram no portal do MEI, por exemplo, ali é o governo como uma plataforma de serviços para vocês. Né? Você vai lá, entra, faz seu cadastro do MEI, tira seu alvará, tudo isso acontece quase 100% online. A não ser aquela ida chata à prefeitura, você ficar lá 3 horas esperando, essa daí ainda não está acontecendo, mas grande parte das atividades que são serviços que o governo presta, hoje em dia acontecem, né, online, digitalmente. E aí, um outro campo, que é a ideia então de Civic Tech, ou seja, tecnologia cívica. A diferença um pouco, gente, de GovTech e CivicTech, muitas vezes vai ser quem é a pessoa, ou quem é a instituição, ou quem é o ator que inicia ou que cria essa tecnologia. Então, as tecnologias cívicas, elas serão criadas, na sua grande maioria, pela sociedade civil, pelos cidadãos, tá? Aqui, a ideia, então,
de para que servem as tecnologias cívicas, em contraste com o GovTech, que tem a ver com eficiência para dentro do próprio governo, CivicTech aqui tem a ver com participação, ou seja, com uma construção de pontes dos cidadãos para com o governo, né? A gente construir pontes de diversas formas, e aí a gente vai ver um pouco mais no pedaço de oportunidades, mas sempre tendo o cidadão como beneficiário. Como eu coloquei, CivicTech, ela em geral é de baixo para cima, ela tem a ver com movimentos que vêm da sociedade para o governo. Então, podem surgir demandas, por exemplo, de mais participação. Quem conhece o portal E-Cidadania? Poucas mãos, metade da sala. Quem não conhece, conheça. É um portal que foi criado pelo governo, enfim, e a ideia é que vocês possam participar nas discussões legislativas do Congresso a partir desse portal. Então, vocês vão votar se vocês concordam ou não com um projeto de lei, vocês podem... Enfim, aí dentro do E-Cidadania tem uma outra plataforma que vocês podem efetivamente redigir pedaços de um texto legislativo ou dar sugestões de como vocês acham que aquele texto poderia ser escrito. Então, aí, a iniciativa pode ter sido do governo, mas tem a ver, de novo, com participação e com essa construção de uma ponte, tá? Então, para finalizar esse bloco, vocês trouxeram o pedaço um pouco mais interessante, falando sobre informação. E aqui eu resolvi destrinchar exatamente o conceito contrário, de desinformação. Para começo de conversa, a gente tem traduções muito ruins do inglês para o português sobre esse termo, tá? Em inglês, a gente vai ter 3 grandes categorias: desinformação, disinformation, misinformation, que seria alguma coisa como não informação, e, por último, malinformation, ou má informação. Então, são traduções terríveis, por isso que eu não usei nenhuma delas e usei a palavra que a gente usa em português corrente na língua, que é desinformação. Mas tá vendo que quando a gente fala de notícia falsa ou fake news, não tem a ver com isso? Notícia falsa ou fake news vai ter muito mais a ver com propaganda do que efetivamente um fenômeno da desinformação. E a desinformação, gente, ela pode acontecer de 2 grandes formas, que, de novo, tem a ver com esses 3 conceitos que a gente vai usar no inglês, que é a intenção. Ou seja, será que aquela notícia falsa ou aquele pedaço de informação incorreto, ele foi passado para frente de forma desintencionada? Bom, eu, sei lá, recebi uma notícia no WhatsApp aqui, acho que é verdade e passei para frente. Ou será que ela foi construída para causar algum tipo de dano? Ou seja, a imagem de alguém, por exemplo, como a gente teve nessas últimas eleições em relação a candidatos, ou será mesmo para manipular algum tipo, né, de decisão política, pública, ou, enfim, até para, não sei, manchar a imagem de alguém? A gente pode, talvez, entender aqui vários casos de pornografia de vingança que são construídos exatamente para manchar a imagem de uma pessoa, né? E que são, enfim, dentro dessa categoria guarda-chuva, desinformação. A gente vai ver um pouquinho mais desses outros pontos aqui em relação à fábrica, né? Desinformação hoje em dia é um fenômeno que acontece de uma forma praticamente industrial, tá? A gente vai ter grandes centros de produção de notícias falsas ou notícias incorretas ou notícias não verdadeiras, e a gente vai ter toda uma cadeia lógica que usa, assim, aí vai entrar muito, tecnologia e como é a estrutura da tecnologia hoje para que esse compartilhamento de desinformação aconteça cada vez de uma forma mais rápida, mais potente e cause mais dano, na sua grande maioria. E aí um último ponto, e de novo a gente vai voltar isso um pouco mais lá na frente quando falar de desafios, mas por que notícias falsas ou por que desinformação virou esse grande fenômeno? Tem a ver com 2 elementos. Um deles é humano, que é o viés de confirmação, ou seja, quando eu leio alguma coisa com a qual eu já concordo,
a minha tendência é não questionar se aquilo é verdade, se não é verdade, de onde é que vem, que fonte é essa, né? Então, isso tem a ver com viés de confirmação, que é um elemento humano, e um segundo elemento, que é um elemento técnico, efetivamente, que é o algoritmo. Por exemplo, uma receita de bolo. Uma receita de bolo é um algoritmo, em última instância. Tá bom assim? Eu gosto de usar essa metáfora porque ela me facilita muitas coisas. Porque eu, como não entendo nada de programação, eu sei que uma receita de bolo é uma sequência de passos para eu fazer um bolo, né? É claro que se eu errar um pouquinho aqueles passos, vai ser um bolo solado, como é o caso em todas as vezes que eu tento fazer bolo. Todas. Eu nunca consegui fazer um bolo na minha vida, gente. Se vocês tiverem uma receita melhor, porque o meu algoritmo tá furado. Mas então, voltando aqui para a ideia de desinformação, gente, a gente vai, de novo, destrinchar um pouco mais essa ideia de quais são os desafios, né, e olhar um pouco para esse cenário de eleições últimas, mas também mais macro, né, que não é só aqui no Brasil, esse fenômeno está acontecendo de uma forma global, mundial. E aí, vamos terminar nossa primeira parte de conceitos. Passando para essa segunda etapa, gente, eu acho sempre bom a gente começar com um lado mais positivo, alegre, feliz. Então, queria que vocês olhassem para alguns dados do que acontece na internet em 1 minuto. Olha que loucura, em 1 minuto, 60 segundos, algumas coisas pontuais que acontecem na internet. São 3,7 milhões de consultas no Google, então, por exemplo, o meu bolo fofinho, que eu estaria lá consultando, ou então o que é algoritmo, que talvez alguém aqui nessa sala queira saber melhor, ou então um tanto de outras coisas estão acontecendo nesse 1 minuto. 187 milhões de e-mails enviados. Olha quanto que a gente se comunica. E pensem que isso são e-mails, né? Que é a coisa que a gente talvez menos use para se comunicar de uma forma rápida. Não tenho ideia de quantas mensagens instantâneas são trocadas no WhatsApp em 1 minuto, mas deve ser um número alucinante, alucinante. Na casa dos bilhões, certeza. Mas esse então para a gente entender a quantidade de informação ou de dados que são trocados, né, na internet ou enfim, nos meios digitais. Então, pensar algumas oportunidades a partir de 3 chaves, tá, gente? Que são 3 chaves que eu elenquei, mas que vocês vão poder elencar um monte mais na nossa atividade. E vocês podem, inclusive, não achar que essas são oportunidades. A primeira delas, tecnologia é cidadania. Então, a gente já começou a olhar isso aqui um pouco, né? E por que tecnologia é cidadania? Que oportunidades são essas? Tecnologia, ela tem a capacidade de empoderar pessoas, no sentido de pessoas que eram excluídas muitas vezes de muitas discussões, passam a fazer parte dessas discussões a partir da tecnologia. A gente vai ver exemplos de cada uma dessas coisas, tá? A Beta é um chatbot, ou é um robô, né? Enfim, ela utiliza inteligência artificial. Foi desenvolvida pelo Nossas, que é essa organização da sociedade civil, que já existe há bastante tempo. Eles começaram aqui no Rio, que era o meu Rio, e hoje em dia virou uma rede de várias cidades que promove a participação cidadã através da tecnologia. A Beta é só um desses exemplos que eu acho que ela junta tanto a ideia de mobilização digital com a ideia de empoderamento. Mas a Beta faz o quê? Ela acompanha pautas, na sua grande maioria, feministas ou pautas que tenham a ver com o movimento de mulheres no Congresso e envia notificações para cada um de vocês conforme essas pautas estão acontecendo, estão avançando, se elas significam retrocessos em termos dos direitos das mulheres ou não, né? E ela chama você para te ativar a mobilizar. Então, muitas vezes, ela vai falar, você sabia que isso aqui está acontecendo? Você quer mandar um e-mail para o deputado ou para a deputada X para falar para ele votar assim ou votar assado? Então, a Beta faz essa mobilização sendo um chatbot no Facebook. Tecnologia pode significar aqui um aumento do controle social. O que é isso? O governo tem que prestar contas para a gente, né? Contas no sentido não só dos gastos do orçamento e tal, mas prestar contas no sentido de dar satisfação sobre o que é feito e o que não é feito. De verdade, as formas que isso acontece são muitas vezes péssimas.
a gente pode pedir informações para o governo, mas a burocracia para fazer isso é talvez um tanto grande demais. Porque esses dados, muitas vezes, eles deveriam já estar lá para nós, né? E a sua visualização deveria ser algo fácil de entender, mas nunca é. Não é. Nunca é. Não é. Muitas vezes você vai pedir informação, você vai ganhar uma tabela de Excel. Aí você vai falar assim, bom, mas eu sou uma pessoa que só fiz até o ensino fundamental. O que é uma tabela de Excel para uma pessoa que só fez o ensino fundamental? Né? Então, na verdade, quando a gente fala de controle social, é que tipo de controle social a gente pode fazer? Como é que a gente pode verificar o que o governo está fazendo ou não, se a gente não tem toda essa bagagem educacional, né, que a gente aqui nessa sala, por exemplo, tem, né, enfim, privilégios, mas como é que a gente pode fazer isso? E a tecnologia, ela entra aí para talvez solucionar um pouco esse problema. E aí, esse exemplo que eu trouxe para vocês, do Colab, o Colab ele é uma plataforma / aplicativo que faz exatamente isso. Estão vendo ali, tem uma foto de um buraco, você vai lá, caminhou pela sua rua, aí você falou, ih, caraca, tem um buraco, quase caí, me estabaquei, você tira a foto daquele buraco, você manda pelo aplicativo. O aplicativo, enfim, a plataforma Colabore é, na verdade, conectada a vários órgãos públicos. Então, aí, nesse caso, seria ligado à Secretaria de Conservação, alguma coisa nesse sentido. A Secretaria receberia essa chamada, né, e poderia atuar indo lá e tapando esse buraco. Outro ponto aqui que eu acho interessante e que volta àquela definição um pouco de democracia que a gente falou lá no começo, tem a ver com essa distribuição do poder. A partir do momento em que o governo não é o único que é responsável por atuar, né, em algum problema, e essa responsabilidade pode ser compartilhada com o cidadão, a gente com certeza vai ter um nível, né, de resposta muito mais rápido e muito maior. Então, é toda a ideia do poder da multidão, né, do crowdsourcing nesse sentido, e que tem a ver com a distribuição de poder e que a tecnologia facilita um monte, né? Trazendo um exemplo para vocês, outro exemplo. Esse é um outro chatbot também que foi criado pelo Instituto de Tecnologia de Sociedade, onde eu trabalho, e existe desde novembro. A Alda, ela ensina para as pessoas, ela conecta as pessoas com os conselhos comunitários de segurança. Cada bairro tem um conselho comunitário de segurança, onde são conselhos mistos formados tanto pela sociedade civil quanto pela polícia civil e militar, e muitas vezes por subprefeituras, etc. E são conselhos onde são debatidas questões de segurança pública daquele território, daquela localidade. Hoje no Rio a gente tem 64 conselhos, cada um deles responde a um grupo de bairros ou então a um município específico, e aí tem reuniões mensais, normalmente, dos conselhos. São recolhidas tanto demandas da população, etc., quanto a polícia e os órgãos públicos presentes também dão satisfação, enfim, prestam contas em relação a alguns pontos específicos, e aí acontece esse ciclo de informação e resposta, informação e resposta. Quem gerencia é o Instituto de Segurança Pública, que é uma autarquia do governo, que agora, enfim, antes era ligada à Secretaria de Segurança Pública e agora provavelmente vai ficar ligada ao próprio gabinete do governador. Então, esses conselhos, eles existem já há 20 anos e, de verdade, eles são uma experiência do Rio bem específica, porque existem conselhos de outros tipos, mas sobre outras temáticas, sobre saúde, cultura, mas segurança pública é uma especificidade do Rio e é um espaço, né, de participação cidadã, de transparência, de liberdade de expressão, se a gente pensar, de informação, que, na verdade, reúne quase tudo que está nesse nosso quadrinho aqui, né? E, de verdade, muitas vezes a gente não conhece, então a tecnologia entra aí tanto para conscientizar as pessoas sobre a existência dos conselhos, mas também para chamar as pessoas para participarem das reuniões. Porque, muitas vezes, essas reuniões são dominadas pelo mesmo grupo de pessoas, não há diversidade. A gente vê, às vezes, que são só pessoas adultas ou terceira idade, que os jovens não participam. A gente vê cada um desses conselhos, enfim, tendo uma formação muito repetida, muito igual.
Então, não há representatividade dos problemas e das demandas que estão sendo levadas para esses conselhos. O debate é sempre o mesmo, as coisas funcionam da mesma forma há 20 anos e não há uma transformação real do que esses conselhos poderiam, enfim, fazer pela população e para aquele território especificamente. Então, a Alda é um chatbot que vai contando tudo isso e também ela pega a ata de cada reunião, manda para você depois, você pode conferir se aquele ponto que você, eu queria muito discutir um assunto X aqui na próxima reunião. Ela vai mandar depois para vocês se aquele ponto foi discutido ou não discutido. Então, aqui a inteligência artificial, na forma de um chatbot, entra de novo para fazer essa conexão. Falando sobre uma outra chave de como tecnologia pode ser oportunidade para a democracia, a partir desse viés mais político, efetivamente. Então, a gente fala de construir pontes. Decide Madrid é uma plataforma que funciona muito boa para falar sobre projetos e sobre orçamento participativo. Então, é uma plataforma, você entra lá, você também coloca a sua opinião e é algo que é do governo nesse sentido. Então, é uma plataforma que tem respaldo e que muitas vezes as coisas acontecem, enfim, porque as pessoas vão lá e colocam e tal. Incidir na política, ou seja, quando a gente fala sobre advocacy, né, a gente usa essa palavra em inglês e, de novo, falei para vocês que eu ia usar traduções ruins, às vezes, do português para palavras que são conceitos fortes em inglês. Mas incidência política ou advocacy é algo que pode ser feito usando tecnologia de uma forma muito simples, muito fácil. Então, aqui são dois exemplos. O do lado de cá, um aplicativo chamado Meu Vereador, de um vereador de Belo Horizonte, o Gabriel. E o que ele faz? Dentro desse aplicativo, você consegue acompanhar a votação dele na Câmara em todos os projetos de lei. Você pode falar sobre problemas, enviar sugestões, você pode ver qual é a agenda de reunião dele, você pode marcar uma reunião com ele, inclusive, e fazer uma série de outras coisas usando um aplicativo. O Mandato Aberto é uma iniciativa do Web Cívico, e o Mandato Aberto, na verdade, é uma plataforma que eles oferecem para políticos, na sua grande maioria, justo para também construir essa ponte. Então, é como se eles desenvolvessem esse tipo de aplicativo como o Meu Vereador. Esse é um outro aplicativo também, falando sobre incidência política e sobre um dos mecanismos de democracia direta que a gente tem no Brasil, que é a iniciativa popular. Todo mundo lembra da Lei da Ficha Limpa, né? Todo mundo lembra, talvez, daquela foto emblemática de 2 toneladas de papel, várias assinaturas em papel, e aquilo ali não serviu para nada? Quem não se lembra desse pedaço, lembre-se, não serviu para nada. Por quê? As assinaturas em papel, elas quando chegam ao Congresso, ou à Casa Legislativa que seja, elas não podem ser verificadas. É muito difícil fazer isso. Né? Nem que elas não possam, elas podem, mas demoraria talvez os mesmos 10 anos que demorou coletando essas assinaturas para verificar. Então, também é uma iniciativa do Instituto de Tecnologia e Sociedade. O Mudamos é um aplicativo que coleta assinaturas eletrônicas em projetos de lei de iniciativa popular. Qualquer um de vocês pode submeter um projeto, começar a coletar assinaturas e podem ser projetos municipais, estaduais ou federais. No nível federal, a gente precisa de mais ou menos 1.700.000 assinaturas, o que é um número considerável. Mas a gente tem municípios no Brasil em que você precisaria algo como 500 assinaturas. Então, fazer isso também através da tecnologia é super simples, super fácil. A Justina, tô fazendo vários chatbots, gente, estou achando bom isso, que bom. A Justina, ela também é um chatbot que tem uma outra função política que o povo, vocês vários colocaram aqui, que tem a ver com educação política. A Justina, ela fala sobre direitos trabalhistas, vocês podem tirar dúvidas com ela é um chatbot, você vai lá, consulta ela, e ela tem essa carinha fofa, mas na verdade ela tem várias carinhas, é super bonitinho, uma historinha que vai contando de quando ela assinou a primeira carteira de trabalho, de quando ela começou a resolver INSS, todas as coisas que tenham a ver com justiça do trabalho, a Justina é um chatbot para quem vocês podem recorrer. E aí, uma última chave daquelas oportunidades. Então, a gente falou de oportunidades no sentido da cidadania, no sentido político, efetivamente, e no sentido da informação. Daí, gente, tem 3 pontos principais.
Esse rapaz que está aqui é o Dando de Antares, que conheçam, depois façam lá essa coisa de ser mais um dos segundos que vocês gastam no Google ou no YouTube consultando vídeos. Procurem o TED do Dando, em que ele diz: informação é poder. O que o Dando de Antares fez? Dando, ele vem da favela de Antares e há mais ou menos 10, 15 anos atrás, Dando começou a cabear a favela inteira. Não havia internet na favela, ele criou a primeira lan house da favela. Ele começou a hackear todos os processos e conseguiu cabear a favela. E aí, por que ele fez isso? O que ele diz? Né? Ele diz, cara, as pessoas precisam ter acesso à informação, porque tendo acesso à informação, elas podem conseguir oportunidades como nunca, né? Então ele fala muito isso. E aí, trazendo de novo essa dimensão da informação, a tecnologia, ela serve, né? Ela vai potencializar, para mim, acho que 3 coisas principais. Primeiro, um debate qualificado. Então, um outro exemplo que eu trago para vocês é o Safer Lab, que é uma iniciativa da SaferNet. O Safer Lab, ele é, na verdade, um projeto que está existindo há mais ou menos um ano, em que jovens de contextos e realidades completamente distintos são levados a dialogar e conversar sobre questões, enfim, de interesse público comuns, e todas essas discussões elas servem para embasar uma série de materiais que eles produzem e voltando a esse ponto, né, do debate qualificado. Então a gente lá no começo falou sobre democracia tendo a ver com diálogo, com essa promoção do diálogo, mas com a possibilidade de haver diferença e dissenso nesse diálogo. Sobre informação especificamente, a gente vai ter muitas iniciativas falando sobre checagem de fatos. E aí a gente não entrou muito no tema de desinformação, a gente pincelou alguns conceitos, falou sobre algumas ideias, mas essa é a resposta do jornalismo, principalmente, para esse grande fenômeno da desinformação, que é a checagem de fatos. Ou seja, quando a gente recebe informação, talvez aquela informação veio sem um pedaço, ou veio um nome de uma fonte incorreta, ou ela veio com um dado incorreto, e a checagem de fatos, ela é o trabalho jornalístico em si de desmistificar, enfim, de uma forma minuciosa, detalhar aquilo que veio errado, né, e confirmar ou não a informação. Então, aqui eu só elenquei alguns, que são talvez os principais, mas enfim, a Lupa, que é a primeira agência de checagem de fatos no Brasil. A Fátima, ela também é um chatbot no Twitter, de uma outra agência de checagem de fatos, que é Aos Fatos. E a Fátima é super legal, porque ela é um bot no Twitter. Então você vai lá, comenta, twitta com ela, troca, e funciona dessa forma a checagem de informação ou de dados que ela faz. O Poder de Eleger é uma outra iniciativa que faz isso pelo WhatsApp, o que é muito interessante também. Você manda um link para elas, e eu digo elas porque é uma iniciativa toda de mulheres. Você manda um link para elas checam a informação e devolvem para a gente em formatos muito mais interessantes do que um texto corrido, um relatório. Elas resolvem com meme, elas resolvem com GIF ou com vídeo. Então são formatos muito mais interessantes e que no WhatsApp funcionam super bem. E o Comprova, que é uma grande rede, na verdade, de várias salas de, enfim, imprensa, que também faz checagem de fatos junta. Por último, a gente falou ali de como é que a tecnologia pode potencializar, né, ou pode trazer mais qualidade de informação. São 2 outros exemplos. Um deles é o Pegabot, que é uma ferramenta para descobrir se um perfil no Twitter é ou não um robô, ou qual a probabilidade de um perfil no Twitter ser um robô. E o que está do lado de lá, sem o nome, chama Sala da Democracia. É uma iniciativa da DAP, da FGV, da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV. E eles fazem uma análise corrente da quantidade de bots que tem na rede, de quais são os temas principais que esses bots ou robôs, né, estão atuando. Então, se eles estão atuando mais numa temática de economia ou mais em educação, etc. Então, eles fazem essa análise de uma forma corrente e você vai lá, busca,
puxa relatórios, enfim. Isso tudo, gente, vem nessa chave da qualidade da informação. Então, de como é que a tecnologia pode ser ela mesma aquela que regula a qualidade de informação que a gente está trocando nas redes. A tecnologia, ela traz muitos desafios. Então, eu vou elencar alguns, que são alguns dos que eu reconheço como grandes desafios. Eu vou falar sobre 5, em princípio, e que, claro, que eles se desenvolvem um pouquinho em mais subdesafios, digamos assim. Então, o primeiro deles tem a ver com acesso. Quando a gente fala de tecnologia ou de internet, é importante a gente ter essa palavra na cabeça. Então, alguns dados sobre o Brasil especificamente. A gente tem menos de 70% da população com acesso à internet no Brasil. Esse acesso, ele é completamente desigual em termos regionais, então a gente tem as regiões mais pobres, o norte e o nordeste principalmente, com muito menos acesso do que a região sudeste, que é a região mais rica do país. Esse outro pedaço de informação que é importante, a grande maioria das pessoas, praticamente todas as pessoas, acessam por celular. O que isso significa? Isso também pode apresentar desafios na forma como a gente vai criar esse tipo de solução. Então, muitas vezes, uma plataforma que é pensada para funcionar como um site que você vai abrir na web, né, no computador, ele não é pensado para a versão mobile, para a versão celular. Então, várias das funcionalidades que aquela plataforma poderia ter, ela não vai ter porque as pessoas não acessam da mesma forma. Então, quando a gente fala de acesso, primeiro de tudo, então, é se eu literalmente consigo abrir a porta ou não, né? Então, quem é que acessa? A gente falou sobre essas dimensões de desigualdades regionais, a gente vai ver também uma desigualdade de gênero nesse sentido, uma desigualdade racial tremenda, né? A gente vai ter mais ou menos uma proporção quase que de 70 para 30 ou de 60 para 40 em termos de brancos e negros que acessam a internet no Brasil. Então, essas dimensões do acesso, de quem é que acessa, quem é que consegue abrir a porta, são importantes. Mas beleza, vamos supor então que a gente tivesse 100% de acesso no Brasil, que todos os cafundós fossem completamente cabeados e a gente tivesse Wi-Fi e tal. Entrei. E aí? Será que eu sei usar as ferramentas que tem na internet? Será que eu sei usar essas ferramentas digitais? Há pouco a gente estava conversando lá fora, né, Carlota, sobre essa ideia de pensar a terceira idade, por exemplo, como uma população que muitas vezes é excluída, né, de muitos processos que acontecem via tecnologia, que acontecem digitalizados. Por quê? Porque não nasceram, enfim, nesse momento que uma grande parte do público que está aqui, por exemplo, nasceu já dentro da internet, ou então viveu um pedacinho antes e quase todo o tempo depois viveu dentro da internet. A gente, né, todo mundo talvez tenha esse exemplo na sua família, daquele bebê de 3 anos de idade que está lá no iPad, assim, ou no tablet, assim, e já está vivendo efetivamente tanto as suas habilidades motoras quanto cognitivas dentro do digital. Então, pensar habilidades digitais é uma segunda dimensão do acesso que é importantíssima. Então, não basta só você dar acesso às pessoas em relação à tecnologia, em relação à internet, mas também você precisa dar conteúdo de qualidade e habilidade para aquela pessoa saber como funciona, né? Como utilizar. E aí, por último, então vamos supor que eu tenho acesso, eu sei usar a ferramenta, mas para que eu uso aquela ferramenta? Então, vou trazer talvez um exemplo que mescla muito com o problema em relação à desinformação. Quase o maior volume de desinformação que foi compartilhado durante, por exemplo, esse último período eleitoral em que a gente teve, enfim, esse problema acontecendo e esse fenômeno acontecendo dessa forma tão grande, as pessoas tinham acesso à internet e à ferramenta, né? Então, tinham um celular que tinha internet, elas sabiam como funciona o WhatsApp, todo mundo sabe como funciona o WhatsApp, é razoavelmente intuitivo, mas elas não sabiam para que utilizar o WhatsApp. Então, a forma como
o compartilhamento aconteceu desenfreadamente, que cada vez eu olho uma notícia que eu nem leio o que é, já li a manchete e falo, é isso aí, já compartilhei com 20 pessoas, em 20 grupos diferentes. E aí, a potência que isso tem, tanto de mobilização, que pode ser num sentido positivo, mas também pode ser um compartilhamento de uma notícia falsa ou inverdadeira no sentido negativo. Então, essas dimensões todas do acesso são importantes para a gente levar em consideração e são desafios de quando a gente está falando dessa junção aqui. Tem um segundo desafio muito grande que tem a ver com a própria estrutura de como a rede funciona, de como a internet funciona, de como os meios digitais funcionam. A gente falou, então, sobre algoritmos, né? Então, o que são algoritmos? São as nossas receitas de bolo e que muitas vezes são implementados, principalmente nas redes sociais, para fazer uma curadoria de conteúdo. Então, o que acontece? Quando a gente entra no Facebook, as coisas que a gente vai ver mais são conteúdos ou de amigos que são mais próximos, ou de páginas que eu sempre curto, ou de uma música que eu ouvi no Spotify e que aí o Facebook sabe que eu ouvi aquela música e vai me indicar um show para eu ir naquela semana. Então, toda essa estrutura faz com que a gente vá afunilando nossos interesses e veja cada vez mais dos nossos próprios interesses e muito menos das coisas diferentes que existem na internet, na rede. Um exemplo super simples peguem um amigo de vocês ou uma pessoa da família de vocês que talvez tenha uma posição muito forte sobre gastronomia, que adora gastronomia, que compartilha muito conteúdo sobre isso, faz lá nosso vídeo da receita de bolo em 5 minutos. Eu, por exemplo, se vocês abrirem o meu Facebook, é só isso. Meu Instagram é só comida. E aí, você vai falar, bom, mas por que eu não tenho acesso a esse conteúdo? Eu nunca tinha visto essa receita de bolo de 5 minutos para talvez aprender a não fazer meu bolo solado. Eu, por exemplo, nunca acessei isso. Por quê? Porque eu não tenho tanto interesse assim em gastronomia, vamos supor, ou meu colega não tem tanto interesse em gastronomia, nunca apareceu esse conteúdo para ele. Então, isso faz com que a gente vá se enclausurando no que a gente chama de câmaras de eco, né? Ou bolhas algorítmicas. Então, quanto mais eu sei daquilo, ou quanto mais eu me interesso por aquilo, mais a rede vai me dar daquilo. Ontem mesmo foi um caso assim, fenomenal. Estava conversando com um amigo, a gente tinha falado semana passada sobre fazer um almoço e tal, e aí ele me sugeriu, ele falou, ai, nossa, adoro sorvete de caramelo. Aí o que apareceu ontem no meu Instagram? Tinha lá a receita de sorvete de caramelo. O quê? Minhas passagens todas desse ano já estão compradas para vários lugares que eu não vou, né? Para Nova York, para Katmandu. Eu falei, nossa, deveria ser interessantíssimo Katmandu. A primeira e-mail, decolar. Promoção Katmandu. Um experimento interessante, o Spotify ano passado eles já lançavam todo ano uma playlist com as músicas que você mais ouviu naquele ano. Além dessa, eles criaram agora a playlist Lado B, chama Lado B. São músicas que você nunca ouviu na vida, nunca. Ou que você não conhece aquele artista, aquele cantor, cantora, banda. E tá lá, uma lista inteira. Aí eu comecei a ouvir meu Lado B. Gente, que música maravilhosa. Nossa, coisa ótima, incrível. Por quê? Porque tá ali, né, alimentando as mesmas coisas que eu já gosto, os mesmos ritmos que eu já gosto, o mesmo tipo de música, né? E o algoritmo consegue fazer essa junção e te dar mais daquilo que você já quer. E aí, enfim, tá ali o ponto do reforço de opinião. Agora sim, falando mais especificamente sobre o ponto em relação aos dados. Esse é um dos maiores desafios que a gente vai ver e tá vendo nesses tempos em relação ao uso da tecnologia de uma forma geral, tá? Aí até saindo um pouquinho da chave da oficina, gente, cada vez mais, né, a partir do momento em que a gente não dá mais os nossos dados, eles estão lá, e eles estão se acumulando, e se acumulando, e se acumulando. Algum de vocês já fez um exercício de ir lá no Facebook e baixar os dados que o Facebook tem de vocês? Chegar na página, mas eu nunca fiz. Nunca fez.
Faça isso. Tem todos os posts, comentários, curtidas, likes, curtidas de página. A única coisa que não tem, especificamente, acho que são as suas conversas por inbox com pessoas, mas eu acho que também tem. Por isso que, hoje em dia, a gente tem aqui no Brasil sendo discutida, muito em reflexo de uma discussão que já vem acontecendo na Europa, que é, exatamente, da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela, enfim, está saindo, tem algumas partes que ainda estão sendo vetadas, outras partes que não, mas, para além da lei em si, é super importante que há a criação de uma agência reguladora de dados. E vai ser muito importante a gente estar muito presente, gente, nessa discussão do que essa agência vai poder regular. Porque prestem atenção que agora a gente está falando sobre dados que a gente está doando a intermediários, né? Que é como a gente chama essas grandes plataformas. O Google, o Facebook com o Instagram, com o WhatsApp, com todas as suas ferramentas dentro, enfim, o Yahoo. Todas essas plataformas, elas têm responsabilidades para com os usuários, mas muitas vezes que estão ali descritas nos termos de uso, nos termos de privacidade. Se você concorda, beleza. Se você não concorda, não tem muito o que fazer, né? Porque ninguém vai sair do Facebook porque discorda do seu termo de uso ou de privacidade. Então, a partir do momento que a gente talvez tiver uma agência reguladora, né, de dados, como é que também a gente não está transferindo esse problema de ser os intermediários, de serem atores do setor privado, para talvez atores, então, do setor público que estão controlando nossos dados, né? Então, todas essas minúcias que têm a ver principalmente com privacidade e proteção de dados são importantes para a gente ter em mente quando a gente está falando disso aqui. Ano passado saiu um caso famoso, por exemplo, com o Dória, em São Paulo, de que a base de dados do bilhete único vazou. E aí você poderia ter acesso, por exemplo, a todos os translados que as pessoas faziam usando o seu bilhete único, né? Qual o interesse que muitas empresas podem ter nesse tipo de informação, né? A máxima atual de que dados são o novo petróleo é isso. A gente precisa se dar conta de como é que a gente vai regular isso, e aí sim a legislação e os atores jurídicos têm uma função muito importante nisso, mas ao mesmo tempo a gente também tem que estar presente nessa discussão. Como foi o caso, por exemplo, do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é basicamente a lei que regula a internet no Brasil hoje. Ela define quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres, mas também das grandes empresas de telecomunicação, também dos intermediários. Essa foi uma legislação que foi construída de forma participativa. Houveram várias consultas públicas, houveram consultas públicas online, inclusive, né? E o Marco Civil é tido como uma lei modelo, não só no sentido do regime em relação à internet, mas também modelo no sentido de uma lei participativa, em que houve efetivamente a escuta da população. Então, quando a gente estiver olhando para esses desafios, para esses problemas em relação à privacidade e à proteção de dados pessoais, também vai ser importante a gente ter isso em mente, da nossa participação ser fundamental para definir como isso vai acontecer. Falando sobre um outro ponto só em relação à vigilância, e aí esse talvez seja o único ponto que eu vou trazer um caso específico, mas pensemos então, a gente nem abordou, por exemplo, a ideia de cidades inteligentes aqui, mas de forma geral são cidades que são cada vez mais integradas por tecnologia, né? Então se a gente pensar todo o circuito de câmeras de TV, que pode servir para coisas excelentes, claro, a gente pode ter pessoas que cometem crimes e por causa disso podem ser penalizadas porque a gente tem a captação daquela imagem, né, daquela ocorrência, mas a gente também pode ter o outro lado da moeda, que é uma hipervigilância. Esse exemplo aqui é de uma coisa que está acontecendo na China. A China não é um país democrático em nenhum sentido, tanto institucionalmente falando, quanto simbolicamente falando, mas o que a China faz? Muitas vezes, a China tem um sistema de crédito social.
Sabe a notinha que você dá para o Uber, e o Uber é 4,88? Então, isso está sendo começado a ser dado para pessoas, cidadãos. E aí, de acordo com a sua nota, você pode talvez ter acesso a mais serviços públicos ou menos. Então pensa assim, pensa o SUS. Aí você tem um plano que, não, se você é de 4,5 para baixo, você não pode ter acesso ao SUS Premium, não, veja bem. Vai ser só o SUS Plus. E assim sucessivamente. E como é que isso acontece? Isso acontece através de vigilância, isso acontece através dessa retenção excessiva de dados por parte do governo, né, da população, dando suas informações, seus dados o tempo todo. Então a gente pode ter um cenário também em que essa coleta de dados nos serve muitas vezes, lá em cima a gente falou sobre o GovTech, para trazer eficiência para o governo, mas também pode trazer esse outro cenário de hipervigilância terrível. Mas 2 últimos pontos, então, em relação a esses desafios, gente. A ideia de redes de desinformação. Como eu falei para vocês, desinformação é um fenômeno, não é algo que é isolado, não é algo que é de hoje, não é algo que, enfim. Mas o que tem de diferente de como esse fenômeno acontece hoje, de como ele acontecia décadas atrás? É exatamente esse elemento de rede. Então, a gente vai ter fábricas de publicação e de criação de notícias falsas, como foi o caso, por exemplo, descoberto dos Veles Boys na Macedônia, uma cidade chamada Veles. Eles tinham vários grupinhos, assim, o povo ia para uns porões e criavam sites, criavam notícias falsas, todas as notícias, por exemplo, sobre... talvez vocês lembrem dessa que ficou famosa, da Michelle Obama, que... Enfim, todo tipo de coisa difamatória naquela época, enfim, em que a gente estava ainda vendo o início das eleições americanas, Trump e Hillary, tudo isso foi feito de uma forma fabricada, né? Então, esse aspecto de uma manufatura é super importante e é isso que faz toda a diferença de como desinformação acontece hoje, de como ela acontecia antes. Então, nesse caso, a tecnologia ajuda desinformação. Ajuda a propagação de desinformação. É muito mais fácil propagar desinformação com tecnologia do que sem. Antes a gente podia fazer, sei lá, com panfleto, com fofoca, com boato, falando por aí. Agora com tecnologia, é isso. A gente aperta o botão do compartilhar isso aqui com 20 amigos no WhatsApp e temos um problema enorme. Esse pedacinho de imagem, gente, inclusive, é de um artigo excelente do New York Times. Acho que ele está em espanhol também, ou só em inglês, mas não está em português, infelizmente, mas que conta de toda uma investigação que o New York Times fez sobre um caso de compra de perfis falsos no Instagram e de como várias celebridades estavam fazendo isso, artistas, atletas, tudo isso para, enfim, ganharem mais fama, terem mais seguidores no Instagram e, consequentemente, terem mais contratos e tal, enfim, todo um processo super complicado. E aí eu vou trazer esse último desafio, esse último problema para a gente pensar também. A gente falou muito sobre tecnologia, mas não tanto sobre quem cria tecnologia. Quem é que está por trás do desenvolvimento da tecnologia? Esses dados aqui, eles são dessas 2 fontes, do World Economic Forum e também desse Project Diane, que é incrível, inclusive. Recomendo vocês darem uma olhada depois. Aí vão uma série de recortes. Então, primeira das coisas, só 26% das vagas em grandes empresas de tecnologia são ocupadas por mulheres. 26%, não é nem 1/3 das vagas. 4% das startups do Vale do Silício lideradas por mulheres negras. Então, se a gente adiciona uma camada a esse recorte de desigualdade já que tem a ver com gênero, se a gente fala de gênero e raça somados, a gente vê números assim. 81% dos usuários de internet moram no norte global. Ou seja, as regiões mais populadas do mundo, a América Latina, a África e a Ásia, não estão conectadas, não estão com acesso à internet.
Então, esses números mostram pra gente um início de problema, principalmente de quem desenvolve tecnologia, de quem está por trás desse pensamento. E aí vou dar um exemplo para vocês super anedótico de uma coisa que me aconteceu ontem. E tentando responder ao porquê de ser importante a gente ter diversidade no trabalho. Eu entrei no ônibus, chamei o ônibus, entrei no ônibus, era uma motorista mulher. Primeiro que a gente já faz essa cara de, opa, uma motorista mulher, né? Que é super estranho. Afinal de contas, a gente tem uma segregação, né, horizontal, a gente chama. Então, as mulheres são muito mais afeitas, muito mais, estão mais presentes em áreas de saúde, educação, etc., etc., e não em profissões como a de motorista de ônibus. Beleza, entrei no ônibus, dei o meu dinheiro, passei. Logo atrás de mim, veio uma mãe com um bebê no colo. A motorista virou pra mãe e falou: "Ô mãe, sobe lá por trás, pra você não ter que passar aqui na roleta. Menina, será que você pode pegar o dinheiro da passagem dela, porque ela vai estar sem mão e ela não vai conseguir vir aqui segurando o bebê e tendo que pegar o dinheiro pra poder me dar o dinheiro?" E aí eu falei: "Claro." Fui lá, peguei o dinheiro, dei pra motorista. Aí eu pergunto pra vocês, um motorista homem teria essa reação? Não. Ele teria noção do tamanho do problema que é uma mãe segurando um bebê, catando um dinheiro e tendo que se equilibrar, né, no ônibus do Rio de Janeiro, que vamos combinar, é um fenômeno, gente. Tendo que se equilibrar e fazer tudo isso ao mesmo tempo? Não. Então, se a gente não tem esse tipo de representação, como é que a gente vai poder pensar tecnologias que sejam inclusivas e que sejam representativas, né? Então, só para colocar alguns pontos, né, sobre essa ideia de quem é que cria tecnologia e por que a gente talvez vai ver uma série de problemas nesse sentido. Primeiro, para começar, aquelas categorias, um pouco do que eu falava para vocês. Não só olhar para gênero, mas também olhar para raça, também olhar para classe. Né? Se a gente está falando de, vou desenvolver um aplicativo, beleza. Ah, mas o meu aplicativo ele só roda em sistemas iOS 10 para cima. Aí você fala, bom, mas e as pessoas de classes mais baixas que não têm? Bom, primeiro que elas não vão ter um iPhone, né? Então a gente vai ter que pensar em fazer, de repente, não só no sistema iOS, eu vou precisar botar meu aplicativo lá no Google Play. Beleza. Ah, mas meu aplicativo só roda em celulares super potentes, porque ele precisa, enfim, de ocupar muito espaço. Todas essas coisas a gente precisa levar em consideração quando a gente está desenvolvendo tecnologia. E se a gente não tem pessoas diferentes que possam pensar a partir dessas perspectivas de problemas, né, dentro dessas empresas, a gente vai construir soluções que são prontas para o fracasso, prontíssimas para o fracasso, né? Isso gera um ciclo vicioso. Porque pensem o seguinte, a gente viu lá aquele número de 26% das vagas nas grandes empresas de tecnologia sendo ocupadas por mulheres, só. Aí você pergunta para uma menina no grupo 2, no Jardim 2, não sei como é mais hoje em dia, se é grupo 2, Jardim 2, e aí você fala assim, o que você quer ser quando você crescer? Será que ela vai responder mesmo? Ah, eu quero ser astronauta, quero ser engenheira. Ela não vai responder isso, porque ela não tem modelos mentais a quem ela possa recorrer para dizer, ah, eu quero ser isso. É claro que isso não é um definidor, tá, gente? Assim, isso é um estereótipo, mas de algo que é muito capaz de acontecer. E gera esse ciclo vicioso, tá? Ali, quando eu coloquei STEM, é uma sigla em inglês que, de novo, a gente tem que recorrer ao inglês e ao português muitas vezes, gente, para algumas coisas. Mas STEM é ciência, science, T de tecnologia, E de engenharia e M de matemática, tá? A gente tem essa sigla desse grande conjunto de áreas em que a gente vê uma falta de representatividade muito grande, né, de mulheres. E aí a gente pode, de novo, elencar todos os outros recortes, de raça, de território, de gênero, de sexualidade, etc., tá? Lembrando um pouco aquela lógica do acesso, aí pensem o seguinte, não, eu passei por isso tudo e mesmo assim eu quero fazer sistema de informação, quero fazer ciência da computação. Beleza, cheguei na faculdade, sou mulher e tal, cheguei na faculdade. Tem eu e mais uma só.
Aí você chega na faculdade, você se olha rodeada de vários caras, aí você vê várias situações de machismo acontecendo direto do professor com o aluno, ou então, enfim, entre os colegas. Que incentivo você tem para ficar naquela graduação e terminar aquela graduação, por exemplo? Aí vamos supor que você conseguiu. Fui lá, fiz, terminei a graduação, passei por um sufoco e agora fui contratada por uma empresa de tecnologia. Será que eu vou realmente chegar a um cargo de liderança? Será que vai ter quem me puxe para cima, né? Então, de novo, esse ciclo vicioso, ele é super importante para a gente pensar por que a tecnologia, muitas vezes, ela é construída de forma a não pensar em inclusão e não pensar em diversidade. E aí, o último problema que eu elenquei aqui, e até saíram vários relatórios recentes, um deles é muito, muito interessante, da Anistia Internacional, sobre casos de discurso de ódio e violência de gênero especificamente no Twitter. Esse relatório, ele fala exatamente dessa dimensão, de que no espaço online, a violência que acontece muitas vezes para com mulheres, violência de gênero que acontece na vida real, ela se reproduz exatamente igual no mundo online. E aí, esse exatamente igual, é claro que a gente não está falando de uma dimensão física, mas a gente está falando de dimensões que são tão ou mais destrutivas quanto. Então, casos de pornografia de vingança, por exemplo, destroem vidas de muitas mulheres. E às vezes, todo mundo ok com o conceito de pornografia de vingança? Sim? Não? Mas a ideia é basicamente isso, né? De você ter conteúdo de uma pessoa, enfim, não necessariamente nua, mas de qualquer forma que possa... Exato. Muitas vezes isso pode levar a depressão, isso pode levar a suicídio, isso pode levar a uma série de consequências. E aqui, isso também tem a ver com quem cria tecnologia. Por quê? As plataformas são pensadas de forma a não reconhecer isso. As plataformas são pensadas de forma a, se tem uma denúncia, elas vão muitas vezes questionar essa denúncia antes de tomar alguma ação em relação àquele usuário, né? Isso acontece muito mais em relação a mulheres e outras minorias do que, enfim, para exemplificar um pouco isso, algo que não tem a ver com pornografia de vingança especificamente, mas tiveram mais de um caso na Índia, e está havendo um problema muito sério sobre a criação de boatos, tá? Não vou nem chamar de notícia falsa, desinformação, boatos, de que uma pessoa X é bruxa. E em certas partes, enfim, em certos povoados e vilarejos na Índia, isso já levou a linchamentos e pessoas sendo mortas por causa de um boato, principalmente disseminado via WhatsApp. Eu queria deixar vocês com essa ideia um pouco, da gente pensar de uma forma multissetorial e de uma forma inclusiva, sempre que a gente estiver pensando sobre como a tecnologia pode sim ser uma ferramenta que potencializa as democracias, mas sempre tendo essa atenção para esses desafios que a gente viu um pouquinho nessa manhã. Obrigada, gente.